Graça e paz, hoje é dia 29 de maio de 2023, hoje é segunda-feira e estamos juntos para a leitura do nosso devocional Confiando em Deus Dia a Dia, da Joyce Meyer. Hoje o nosso devocional ele tem o tema Não esteja apenas aberto, peça. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa semana que o Senhor nos concedeu. Pedimos a tua graça para essa nova semana que se inicia, Senhor, que o Senhor derrame das tuas bênçãos, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, abra todos os caminhos necessários, Pai, e nos ajude nos nossos desafios. Pedimos que o Senhor fale conosco através desse devocional, que nós estejamos atentos a tudo que o Senhor vai nos instruir. Em nome de Jesus, amém. O versículo de hoje é Tiago 4:2. Vocês não têm porque não pedem. Então o tema novamente é não esteja apenas aberto, peça. Deus o ama muito e quer ajudá-lo, mas você precisa pedir isso a Ele. Um homem me disse recentemente que quando se sente sobrecarregado, ergue uma mão para o céu e diz: Venha até mim, Jesus. Deus ouve o menor clamor do seu coração. Por isso, pare de tentar fazer tudo sozinho e peça a ajuda dele. Por exemplo, na próxima vez que você for tentado a comer porque está angustiado ou triste, diga não em voz alta. Depois sente silenciosamente por um instante e peça ajuda a Deus para a situação. Você ficará impressionado ao ver que grande diferença há em pedir. Com frequência você descobrirá que de repente tem a força de resistir à tentação, mas você precisa pedir realmente. Não pode simplesmente dizer a si mesmo que está aberto para a ajuda de Deus. Talvez você não pense que Deus se importa com alguma coisa tão simples quanto os seus hábitos alimentares, mas Ele se importa. Ele se importa com tudo que diz respeito a você. As grandes e as pequenas coisas, Ele quer você saudável e está disposto a ajudar, se tão somente você permitir. Não ore para que Ele simplesmente quebre o seu vício. Em vez disso, ore para que Ele o ajude a encontrar força espiritual para fazer as mudanças no seu estilo de vida, que o libertarão do problema. Quando escolhemos fazer o que é certo e dependemos de Deus para nos dar força, o seu poder nos capacita a seguir e ter vitória. A oração e a meditação na palavra de Deus são práticas excelentes para alimentar o seu espírito. São alimento espiritual. O estudo da palavra de Deus e a oração são métodos tradicionais para fazer contato com Deus. Mas outras atividades também podem tornar você receptivo ao seu amor, que alimenta. Leia algo que o encoraje e lhe dê esperança. Mantenha um diário de gratidão no qual você relacione as coisas boas que aconteceram naquele dia. E há coisas boas em todos os dias. Alimente o seu espírito regularmente e você será saudável e forte por dentro e por fora. Confie nele. O que você está pedindo a Deus? Nada é grande demais ou pequeno demais para levar a Ele em oração. Quando você fizer isso, pode confiar que Ele ouviu e quer você sinta isso ou não. Então esse devocional fala hoje, não esteja apenas aberto, peça. E aqui nesse versículo de Tiago ele diz que nós muitas vezes não temos porque nós não pedimos. Nós precisamos pedir, precisamos ter esse hábito de pedir a Deus, não só pedir, mas agradecer também. Mas às vezes nós queremos que Deus nos dê algo, mas nós não pedimos. Nós não somos claros em pedir a Ele. Então, quando a gente estiver sobrecarregado, estiver difícil a situação, vamos pedir: Jesus, nos ajude, nos fortaleça. E não é só pedir algo que você precise materialmente ou às vezes na área da saúde, mas é pedir durante o dia: Jesus, me dê fortaleza, Jesus, me dê forças, Jesus, firma os meus passos, me ajuda na caminhada. Então, às vezes, alguma dificuldade que você está passando, você pode sim pedir ajuda para o Senhor, independente da circunstância.
circunstância. A palavra diz: vocês não têm por quê, porque não pedem. Nós precisamos pedir. Talvez você tenha dificuldade em pedir ajuda, às vezes, das pessoas. Você tem dificuldade em, você sempre pensa em, não, vou pedir ajuda porque eu vou incomodar, porque eu vou atrapalhar a pessoa. E não é isso, nós precisamos um dos outros. Se não é das pessoas, nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos estar aberto para que Deus venha e nos socorra e nos ajude. A palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E talvez você pense assim: mas Deus sabe do que eu preciso, então Ele vai me dar. Mas existia um cego de nascença, em que Jesus passava na cidade e ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Para nós, às vezes é óbvio que o cego queria ver, mas Jesus queria ouvir da boca dele se realmente era aquilo que ele queria, se realmente ele precisava externar aquele desejo, aquela vontade de querer. E ele prontamente ele falou: eu quero ver. E Jesus fez com que ele voltasse a viver. E em outra história também tem um homem que estava naquela cisterna, naquele tanque de Betesda, e ele esperando com que as águas mexessem, fossem movidas pelos anjos para que alguém colocasse ele na água para que ele fosse curado. Ele estava há 38 anos ali com aquela enfermidade aguardando. E um dia Jesus chegou para ele e falou assim: o que você deseja? Você está aqui, você quer ser curado? E ele falou assim: mas não tem ninguém que me coloque na água. E Jesus falou assim: não, mas como Jesus se declarando a ele, falando assim: pegue o teu leito agora, pegue a tua cama, o teu leito e anda. Então o próprio Jesus estava diante desses dois homens. Ele pegou e falou rapidamente o que ele queria, que era ser curado. O outro homem começou a colocar desculpas em outras pessoas, que ninguém levava ele, que ele não tinha ninguém para colocar ele na água, que as pessoas iam na frente dele. E então, diante dessas duas pessoas, nós podemos fazer uma reflexão: quem somos nós? Qual das duas pessoas nós nos encaixamos? Será que quando Jesus fala conosco, prontamente nós falamos: é isso que eu quero, é isso que eu preciso, Senhor? Ou às vezes nós ficamos enrolando, ficamos assim: não, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, que não fez isso, que não fez aquilo. E o próprio Jesus falando com esse homem, pedindo, perguntando para ele: você quer ser curado? E ele, ao invés de falar: sim, eu quero, claro, é tudo que eu mais quero. Então que nós sejamos como esse cego que tem a necessidade. Ele não via Jesus passando, mas o movimento do povo ali, o burburinho, fez com que ele gritasse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E que nós nesse dia tenhamos essa mentalidade e que nós, se necessário, nós colocarmos a nossa voz em alta voz e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude na minha dificuldade. Que nós possamos ser essa pessoa de colocar para fora, pedir, ser claro com o Senhor aquilo que nós precisamos. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nós queremos, Senhor, realmente colocar as nossas situações diante do Senhor, Pai, como esse cego que prontamente ele ouviu falar do Senhor e logo gritou em alta voz pedindo a tua ajuda. Que nós não sejamos como esse homem do tanque de Betesda que esperou 38 anos para ser curado, colocando a culpa em pessoas que não levavam ele até aquele tanque. Mas esse cego, na primeira oportunidade que ele teve, ele pediu para ser curado. E o Senhor estava à disposição para essas duas pessoas. Que nós sejamos pessoas realmente rápidas, prontas a te pedir ajuda naquilo que nós não conseguimos fazer. E nós sabemos que o Senhor está prontamente disposto a nos atender. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, nos abençoe durante essa semana, durante os nossos desafios. Nós te pedimos, Senhor, por favor, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe você, uma boa semana e fiquem na paz.